Olá, espero que estejam bem. Republicanismo. Vou falar algumas palavras sobre essa doutrina política de forma introdutória, né? Nós, inclusive, temos na nosso carregamos nosso país nome de República Federativa do Brasil, né? Nesse momento Copa do Mundo e tudo mais, onde exala um pouco mais de espírito cívico, patriótico, e por coincidência então vou falar desta de maneira panorâmica desta doutrina que na realidade não tem uma definição muito bem contundente de quem seja o precursor, qual é o momento, né? O que nós sabemos é que há um fio aí de relação lá com a antiguidade, né? Nós sabemos que, inclusive, a primeira vez que usamos como um sistema político a palavra república, né? Foi lá na antiguidade, em Roma. Roma se configurou, até em termos de denominação, como uma república. Para quem eu sugiro, né? Assim, existem textos mais introdutórios, alguns mais complexos, mais densos, né? Por exemplo, este manual de filosofia política de vários autores, Manual de Filosofia Política para o curso de Teoria do Estado e Ciência Política, Filosofia e Ciências Sociais, que é coordenado pelo Flamarion Caldeira Ramos, Rúrio Melo e Yara Frascati, é bem interessante para quem vai dar os primeiros passos, né, nesse entendimento. O capítulo sobre o republicanismo, ele é confeccionado pelo Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros. Agora, existem autores mais densos, né? Assim, para quem tiver interesse mais aprofundado, o próprio Skinner, né? As fundações do pensamento político moderno trata muito desse tema, e mais até um outro livro dele, Liberdade antes do Liberalismo, né? Existem bons dicionários na área da filosofia, da ciência política. Esse aqui, o dicionário também interessante, é organizado pelo Geraldo Di Giovanni e pelo professor Marco Aurélio Nogueira, né? Dicionário de Políticas Públicas. Tem um verbete lá sobre o republicanismo, né? E também ali é muito interessante porque feito pelo Renato Lessa. E no final sempre tem algumas indicações bibliográficas, etc. Mas se a gente fala em republicanismo, o que então seria, né? Quando a gente fala numa república, eu acho que um tema que logo vem à nossa mente é a ideia do governo da coisa pública, né? Então, em germe, o republicanismo ele está se opondo à ideia de governos que não venham do povo, né? Ele está se opondo, na própria etimologia da palavra, a governos em que seja comandado por né, por poucos, e que não tenha uma participação pública mais extensa. Essa é a ideia. E logo que a gente fala de república também, né, e uma república para ter uma certa coesão, para ter certo sentido a palavra república, ela está assentada na ideia de
espírito público, ela está participando, ela está sentada na ideia de uma coesão social, ela está sentada na ideia de que haja algo, valores que, de alguma maneira, unam as pessoas. Então, muito próximo da ideia, já começa lá com Aristóteles, né? O Aristóteles não é à toa colocado ali como um pensador fundamental nessa tradição. O Aristóteles com aquela visão de que nós somos um animal político, de que nós somos seres gregários, né? Que todo o nosso ferramental a uma espécie de uma lei natural que nos leva a viver em sociedade e buscar o bem comum. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, né, prof.Renato Martini, que falo sobre Aristóteles, essa questão da busca do bem comum. Então, é indissociável a ideia de república, a ideia de bem comum. Por isso, muitos colocam ali como precursor, passando por Políbio, ou Políbios, né? Políbio. O, o Políbio, quer dizer, vive ali mais ou menos século II antes de Cristo em Roma, né? O próprio Bobbio trata do Políbio nas teorias das formas de governo. Tem uma parte, um capítulo dedicado ao Políbio, e o Políbio fala muito da necessidade das boas leis, né? De leis que estimulem, que sejam estimulantes ao bem público, ao bom funcionamento da sociedade. Então, eu diria, vou fazer aqui uma breve exposição, mas eu diria que essas ideias acabam sendo centrais na ideia de república. Uma, que é assentada na ideia das virtudes cívicas, né? Da unidade, da união, em cima de valores, de participação do povo, enfim, de separação entre aquilo que é interesse privado e público. Interesse privado deveria estar sempre abaixo do interesse público. O interesse público deveria sempre se sobressair ao interesse privado. É assim, moralmente, a ideia de uma república. Ao mesmo tempo que é necessário que haja leis bem elaboradas, e essas leis, elas têm que ter uma conexão com as pessoas, o povo, etc. Quando eu digo isso, é porque para republicano há uma contestação de, por exemplo, uma origem divina das leis, etc., né? A elaboração pelas próprias pessoas que ocupam as posições virtuosamente para a elaboração das leis, etc. Então é mais ou menos isso, né? A gente vai voltando lá atrás, um dos autores cruciais aqui nesse manual, o Barros, coloca a importância do pensamento do Marco Túlio Cícero, né? Cícero tem até a coleção Os Pensadores, tem alguns textos dele, né? Escreveu das leis, da república, dos deveres. Cícero, ele é considerado um autor eclético, viveu ali, ele escreveu mais ou menos no ano 50, ele viveu de 106 a 46 antes de Cristo, né? E ali, em 51 antes de Cristo, é que ele publica Da República, né? Esse termo da República. E muito ali está... Muito se perdeu, né? Mas é interessante que a gente sabe essa história de que foi recuperado alguns trechos dele em cima de outros, né? Pensadores medievais, etc. E alguns fragmentos que é contundente a ideia do Cícero,
de que o objetivo principal é estimular, né, estimular nos escritos, muitas vezes, estimular esse pensamento republicano, que é combater o desânimo da participação na vida pública, né? Cícero, ele trava uma polêmica contra aqueles que viam no prazer, no ócio, né, o bem supremo da existência humana. E aí voltamos, eu falei do próprio Aristóteles, né? O que é a felicidade, busca das virtudes. As virtudes, elas devem ser usadas em pró bem comum, a arquitetura política da cidade e tudo isso. Então, no republicano é isso, né? Essa ideia do Cícero, alguém que se dedica à vida, dedicada à vida ao bem público. Os bons cidadãos devem estar preparados, devem se preparar, estar preparados, ambicionar, inclusive, assumir cargos públicos, exercer poder, a fim de que os maus o façam. Porque se os maus o fizerem, se os maus, que são maus aqui no caso, aqueles que não colocam o interesse público sobre o interesse privado, isso seria a destruição da própria república, né? Então, essa ideia, o clamor de chamar as pessoas, está muito presente em Cícero, e essa é uma ideia republicana, as pessoas participarem, e as pessoas participarem com o espírito público, pensando no bem comum, e não, primeiramente, interesse privado. Eu sei que nossa situação hoje, até conjunturalmente, de país, etc., soa até meio estranho, porque a sensação que temos é que as pessoas buscam o público para satisfazer interesses privados. Mas aí essa é uma discussão que a gente pode colocar lá no fim. Mas vamos tentar entender, né, que a ideia da república, ela está vinculada à ideia de um amor à pátria. Amor à pátria é um dever incondicional, a qual recebemos, né, a defesa das nossas tradições, da língua, daquilo, da associação que nos constitui. Então, há elementos que devem ser objeto de afeição, né? Deus, os pais, a família, os amigos devem ter uma certa dedicação intensa dos seus cidadãos. Então, por isso que dos deveres, né? Tratado moral, que ele ressalta a obrigação moral de preservar o bem comum. O ser humano aí é totalmente aristotélico, o ser social, como eu disse, a moral é fazer tudo aquilo que a nossa natureza humana nos leva, né? Que é justamente o bem comum. É imoral justamente se pautar pelos valores da satisfação irracional dos prazeres, né? Das ambições em prejuízo ao bem comum. É o cuidado do bem comum. Você sabe, a república, quer dizer, governo da coisa pública, né? A coisa pública, ela se sobrepõe ao interesse privado. Então é isso. Já lá no Cícero, antes de Cristo, está preservado esta ideia e palavras do próprio Cícero, mencionado aqui, né, no manual, quando ele vai definindo a república é coisa do povo. E o povo não é qualquer ajuntamento de homens congregados de qualquer maneira, mas o ajuntamento de uma multidão associada por um consenso jurídico e por uma comunidade de interesses. É a primeira razão para se juntar e não é tanta fraqueza quanto uma tendência natural dos homens para se congregarem. Essa ideia de animal político, né? Então, uma coisa é essa ideia da união, da formatação em cima, assentada
estruturada sobre valores cívicos, né? Interesses comuns. E é importante quando fala dos deveres. Aqui se ressalta a liberdade muito associada à ideia dos deveres, né? Nós sabemos que, inclusive, o conceito na antiguidade de liberdade é muito mais próximo ao conceito de participação. Não é posto da contemporaneidade, da modernidade centrada no indivíduo, de satisfação dos seus interesses particulares, não, é de participação. Nós vivemos numa era dos direitos, etc., isso tem o seu aspecto positivo, mas quase nunca se ressalta a ideia da contrapartida, né? Que são os deveres de quem adquire direitos, consequentemente tem deveres. Também essa é uma outra discussão contemporânea. Mas deixa eu fazer um panorama, né? Porque nós sabemos que existiu concretamente a República. E o que muitos autores colocam, e se você até for no Políbio, aqui já está em outros autores, até mesmo no Cícero, é a ideia do governo misto. Ou seja, eu há muitos anos atrás, no século passado, né, quando eu me formei nas ciências sociais, mas eu comecei com algumas aulas de história, etc., né, ministrar, e me lembro quando falávamos de Roma para as crianças, os infantes ainda, né, falar de Roma, me lembro bem que falava das revoltas da plebe, 5 revoltas em determinado período da história de Roma, e que isso foi se traduzindo em leis que foram incorporando cada vez mais a plebe, né? Foram assim, então sabemos que Roma evoluiu de uma monarquia para uma república e depois foi para o império, mas da monarquia para a república foi só um governo de transição onde foram sendo incorporados. Se tínhamos uma situação muito elitista, né? Grupos patrícios, os bem-nascidos dominavam. Não é que eles perderam completamente os seus benefícios, mas foram incorporando. Então, governo misto no sentido de juntar benesses para uma certa elite, mas também com a participação popular, que nem o povo na sua totalidade, nem a elite na sua totalidade consiga impor completamente seus interesses. Aí uma situação de equilíbrio, né? E isso foi se verificando concretamente na história romana. E então, por exemplo, em Políbio, né? Políbio, ele retoma aquela ideia do Aristóteles, que eu falei, existem os governos. Para Aristóteles, o governo poderia ser o governo de de poucos, de muitos, poderia ser virtuoso, desde que tivesse em cerne essa ideia republicana, que é a ideia de o bem comum acima de fosse um grupo que comandasse mais interesse público, ou de muitos, mas se desvirtua quando se perde a ideia do bem comum, do bem público, né? Isso já estava lá, está em Políbio, etc. Então, pensar como o historiador mencionado aqui no manual, né? Historiador grego Políbio, que aí já bem anterior ao Cícero, viveu 208 a 125, no seu livro História, ele também vai avaliar essa constituição mista como a melhor forma de governo. E na verdade, está em Políbio e depois em outros, depois eu vou mencionar um pouquinho Maquiavel, essa capacidade de o governo ter de se adequar a mudanças, a transformações, ao dinamismo da sociedade, e seus legisladores serem capazes de fazer essa arquitetura, não é? Institucional
boas leis e busca do bem comum. Então, no decorrer da história, isso está até em Políbio, como eu estava dizendo anteriormente, Roma adquiriu, pensando nas leis, né, uma constituição que combinava o melhor dos elementos monárquicos, aristocráticos, democráticos, representado ali nas funções dos cônsules, dos senadores, dos tribunos da plebe, né? O resultado foi o regime republicano adotado por Roma após a expulsão dos reis etruscos, né? Que tinham os reis, né? Monarquia de origem etrusca, etnia etrusca, e em 509 e foi instituída então esta estabilidade. Eu até me lembro quando eu falava nessas aulas, né, lá no século passado, por exemplo, a gente tem, a gente fala hoje, temos isso, né, constitucionalmente, a imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, que é o direito do parlamentar, ele é imune. Ele pode poder exercer livremente o seu cargo, falar o que quiser, desejar, propor, né? Imunidade total nesse aspecto. E lá em Roma, isso está lá em Roma, surgiu em Roma. Por quê? Porque à medida que os plebeus começaram a participar da política, em determinado momento, começaram a poder ser eleitos. Mas o sistema jurídico ainda era elitista, composto por patrícios. E justamente para que eles não fossem perseguidos em hipótese alguma e pudessem fazer as suas proposições, é que se deu, seja que fórmula interessante, né? Certas fórmulas interessantes que a humanidade foi experimentando ao longo do tempo, né? Então, a forma de defesa do povo é essa imunidade que foi dada lá, então, no governo que os republicanos, esse governo misto tem muito a ver com o ideário republicano, né? Por quê? Porque, na verdade, se você está pensando no bem comum, você precisa equilibrar esses estratos, todos os estratos, né? Um não pode se sobrepor ao outro, destruir. Talvez não haja uma harmonia plena, mas é preciso que hajam aspectos de coesão, né? Bom, então, o próprio Cícero, ele, no livro 2 da República, dedica boa parte para descrever como Roma adquiriu estabilidade e grandeza. Isso foi caminhando para a própria grandeza de Roma, né? Até se transformar em império. Se transformou tão grande, esse é o problema, que depois decaiu, mas aí outra discussão, né? O ideário republicano então estava assentado na República. O Cícero estabelece lá manutenção da comunidade política depende da coesão dos seus membros, alcançadas pela participação numa forma de ação coletiva, defesa do bem público, né? Então assegurando uma arquitetura constitucional de governo capaz de dar expressão aos interesses comuns, à igualdade de todos os cidadãos perante a lei, a liberdade dos cidadãos e da comunidade, etc. E como eu estava dizendo, a gente sabe que aí Roma cresceu, depois nós tivemos mudanças, né, estruturais, invasões bárbaras, aquilo tudo ruiu, Idade Média, feudalismo, desagregação, tentativa de remodelação daquele império, usando a religiosidade do Império Sacro Germânico, depois, etc. Mas aí então não falamos mais em república, mudou completamente o panorama político da Idade Média, né? Aí entra a igreja como um componente importante para a organização política, né? E tudo mais. Não é que se perdeu o ideário republicano, né? Mas ele ali foi sobreposto
pela própria conjuntura você não fala mais, né? Você tem um poder completamente fragmentado, descentralizado. Mas no período da Renascença, e começa a surgir esses autores de humanismo cívico, né? Propondo o remodelamento disso, né? De um certo sentido, em muitos autores estão de volta já no período ali da Baixa Idade Média, no período alguns colocam ali o republicanismo como emergindo novamente no século XV, outros já voltam mais atrás, século XIV, século XIII. Então vamos pegar, por exemplo, Marcílio de Pádua, 1300 e pouco, né? Século XIV, e tentando defender lá na cidade, né? A região dele ali de Pádua, etc., a liberdade daquelas cidades perante o império religioso, né, do papado, né, que tentava organizar, e aí vai, né, voltar essa discussão da liberdade, e aí volta essa questão que as leis devem emanar lá daquele povo e não ter uma exterioridade divina que venha se sobrepondo da igreja para aquela localidade. Então a temática vai ser retomada a partir do século XIII, XIV, e próprio Marcílio, né, se colocando de Pádua, Marcílio de Pádua, se colocando como contrário, opondo-se às pretensões universalistas do Sagrado Império Romano Germânico, etc., né? Depois o próprio Marcílio foi condenado por heresia e tudo mais. Bom, então se nós temos essa retomada, porque entre os medievais tinha muito mais um aspecto de contemplação, né? Contemplação ao divino como forma superior de se relacionar. Relacionamento era a busca do sobrenatural, que contribuísse para isso. E aí, já no período do Renascimento, volta essa discussão toda daquilo, você olha mais horizontalmente, né? E uns com os outros, essas relações a política voltou a ser vista como a mais importante das artes humanas. É a atividade capaz de proporcionar aos homens o mais elevado de todos os bens. E então, na linguagem dos humanistas, ali no período da Renascença, final da Idade Média, assume aquelas feições já de, normalmente, cidadão virtuoso, os esforços para de conduzir a República nesse sentido da busca do bem comum, pessoas temperantes, corajosas, justas, prudentes, né? E é inevitável, um pouquinho ali depois, né, falar ali estamos falando de política, e entra em cena ali o Maquiavel, já no século XV, nasceu em 1469 e viveu até 1527, e ocupou cargos públicos em Florença, região dele, né, por 14 anos seguidos na chancelaria, responsável pela correspondência relativa à administração dos territórios florentinos. E o Maquiavel depois foi afastado de suas funções públicas acho que em 1512. Os Médici retomam o poder, e aí ele foi considerado suspeito de conspirar contra o povo, etc. E aí só se ferrou, né? Essa é a ideia do Maquiavel, como que a gente, no senso comum, tem a ideia aquela coisa do Maquiavel, fim justificam os meios, que ele nunca, na verdade, essa frase não existe. Eu sei que alguns trechos, nas entrelinhas, até tem uma ideia próxima a isso, né? Mas que ele nunca disse, mas
você chamar outro de seu maquiavélico, alguém que está se sobressaindo privadamente sobre outros, assim, né? O Maquiavel não foi nada disso, pelo contrário, né? Ele acabou ali muito, foi afastado, e aí ele se isola, e aí que ele vai depois publicar O Príncipe em 513, né? E, e na verdade no Príncipe ele começa lá dizendo, então, o Príncipe tá ali, o Príncipe ele começa dizendo que todos os regimes políticos até hoje foram principados ou repúblicas, né? E, e no Príncipe, evidentemente, ele vai tratar mais do principado. Vai tratar mais do principado, e aí aquela questão de que o papel preponderante é do príncipe, e, portanto, aí ele vai fazendo todo o diagnóstico, né? Como governar, etc., para um contexto de principado, né? Aquele que governa num principado muitas vezes depende muitas ocasiões da força, não só das leis, mas da força, e então mas é lá nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, obra finalizada em 1519, que ele vai se preocupar mais com as repúblicas mesmo italianas e esse sistema republicano. Na realidade, tanto no Príncipe como nos discursos sobre a primeira década, tá essa ideia de a invariabilidade das paixões humanas, dos desejos, né? E assim, nós temos esse lado egoísta e tudo mais, e de qualquer maneira é preciso levar isso em conta na arquitetura política. E o que fazemos então para conter paixões, estimular virtudes, né? E a margem de manobra para o príncipe é menor, porque na República tem a possibilidade de, por meio de leis, numa arquitetura constitucional, você meio que conter isso, solucionar um pouco essa situação, e aí, quando está falando das décadas de Tito Livio, está remetendo lá atrás e mostrando a estabilidade daquele regime. Porque se fala assim, né, o que o Maquiavel mesmo percebe, bom, repúblicas que tenham dado certo, Veneza, por exemplo, no caso, né, região italiana, hoje a Itália, né, eram repúblicas independentes, mas a República de Veneza, mas a Veneza ali teve uma certa existência no tempo e no espaço, até como Esparta, porque eram isoladas. Não era como a República Romana aberta, né? Os veneses estavam fugindo de determinados invasores, etc., e foram, né? Sabem, Veneza estava na água, né? Foi uma forma de se defender, fechada comercialmente e tudo mais. Então, depois, né? Claro, depois tem o dinamismo comercial, né? No Renascimento e tudo mais. Mas é o mesmo caso de Esparta, bem fechado, então a estabilidade se dá nesse fechamento. Mas o Maquiavel alerta que nada é permanente entre os homens, e, portanto, a República Romana ela foi muito mais livre, e isso propiciou, inclusive, alcançar a grandeza, né? que alcançou, né? Então, a questão é como você aprender a preservar essas instituições, mesmo mediante conflitos, que eu estava dizendo, né? Disputa entre plebeus e patrícios, isso não gerou um círculo virtuoso,
de leis que foram incorporando e foram equilibrando e levando à grandeza de Roma, né? Então, é a constatação de... O Maquiavel fala dos dois humores, né? Que ele empresta dos termos médicos que era usado na época, né? Um remete, então, que dois humores nesse sentido de que a pluralidade de interesses diversos e ninguém vai conseguir, nem a elite, nem o povo, conseguir impor completamente o seu desejo. O desejo sempre de dominar é grande, mas e nenhum impõe, porque você cria uma espécie de uma arquitetura política equilibrada, mista. Então, as repúblicas, nos principados, a pluralidade dos humores é medida pelo príncipe. Ele tem que fazer, está todo sobre a sua responsabilidade fazer essa mediação. Mas na república, quem faz a mediação é a Constituição, são as leis, né? Então, é isso, a dissensão, o dissenso entre plebeus e patrícios geraram boas leis e liberdade, porque em Roma havia instituições capazes, como diz o autor aqui, né, do manual, capazes de dar vazão aos desejos opostos e nas quais os conflitos puderam se manifestar. Então, mecanismos, né? Preciso que o legislador, ao legislar, ele tenha em mente que a natureza criou os homens com paixão insaciável de tudo possuir, impotência de tudo atingir, o que torna ambiciosos, insatisfeitos. Não é que as leis sejam capazes de modificar os homens, mas ela pode carregar uma sanção, né? Uma necessidade artificial de frear esses impulsos e tudo mais. Vamos fazer uma ponte aqui mais contemporânea. A gente pode colocar também os federalistas, né? Os federalistas foram aqueles responsáveis, depois, após a independência, pensar a Federação Norte-Americana. Madison, Jay, Hamilton, e eu não lembro qual deles, acho que é o Madison, falava, bom, a importância das leis, né? Se os homens fossem anjos, não precisaríamos de leis. Esse é o fato. As leis são feitas justamente porque, em virtude desse lado, desse impulso da insatisfação, da ambição e etc. Então é importante, como eu falei, né, no próprio Maquiavel e em outros republicanos, retoma-se Políbio nessa coisa das mudanças constitucionais. É preciso ter muita sabedoria nessa arquitetura constitucional, porque ela precisa ser o regime político, ele tem essa urgência da sabedoria do legislador, né? É importante para dar vazão a essas virtudes públicas, né? E assim, as dissensões, quando é que começa eu disse foi positivo, das dissensões entre plebeus e patrícios. Como é que uma república ela começa como é que uma república começa a decair? O que aconteceu em Roma? Isso até tá aqui até no Maquiavel, né? E eu disse, né, essa coisa de renovar do legislador, etc. Eu tenho um vídeo sobre o Montesquieu, e veja só, né, fazendo essa ponte com Montesquieu, fala na República, a República é o governo que mais, no canal do YouTube, né, o vídeo, mais necessita, a República é o regime que mais necessita das virtudes cívicas para funcionar. É aquele que mais está assentado nisso. Como é que uma república, como é que foi decaindo? É quando você
há o perigo, isso até o Maquiavel mostra, né? Quando há o perigo e que a corrupção de valores, a sensação de que a corrupção dos valores, ou seja, de que não está sendo mais as pessoas que ocupam cargos ou as pessoas comuns nas suas relações na cidade, né, no público, elas estão muito mais pensando nos seus interesses privados, usando o privado, usando o público como meio apenas de satisfazer o privado, quando isso ainda está assim, né, em germe, ainda avançou um pouco essas a corrupção dos valores avançou um pouco, ainda é possível por meio do legislador você reformar essa situação, fazer leis sábias, mudar certos entendimentos jurídicos, etc., de forma a tentar consertar, estancar esse problema. Mas chega o momento, os ambientalistas falam ponto de não retorno, né? Vou usar essa expressão aqui. Chega um momento de ponto de não retorno. Se a corrupção é muito grande, eu falo, quando a pessoa rouba o dinheiro público, é corrupção porque ela está pondo interesse particular acima do público, né? Então, quando você tem essa corrupção, que a gente conhece muito na nossa tradição brasileira, quando chega um momento de não retorno. E aí qual que é a questão? Aí a questão é que Maquiavel e outros, o Montesquieu e outros, aí isso vai se encaminhar para uma tirania. Alguém vai tomar uma providência, reunir força suficiente para tentar restabelecer esse curso perdido. A coisa degenera de tal forma que uma degeneração que tal forma que abre-se a possibilidade de um tirano, ditadura. Por isso que quando a gente fala, fazer um parênteses, né? Mas quando a gente fala em defesa da república, democracia, etc., então é preciso pensar nessa questão daquilo que fomenta muitas vezes nessa visão republicana, né? O que fomenta o fim disso, porque também a república foi associada à democracia posteriormente, etc. O que fomenta muito disso é a degradação desses valores. Quando você vê que a criminalidade, a corrupção, acho que nessa viés republicano a gente consegue explicar até alguns fenômenos recentes, como no exemplo El Salvador, Bukele, né? E tal, quando alguém vem e diz, então agora eu vou consertar isso. Tomás falou, chega. Quando alguém resolve dar um basta, né? Nesse estado de coisas. Agora, para o problema Maquiavel é o seguinte, que isso não necessariamente alguém pode falar em nome disso, mas não, na verdade não ser virtuoso suficiente, né? Tá usando esse discurso. Eu não estou analisando casos específicos aqui, né? Poderíamos, isso aí seria tema para uma outra discussão, mas assim, você pode usar essa questão e não necessariamente com essa finalidade. Aí piora ainda mais, porque você vai ter um tirano que usurpou isso, usando esse discurso de retomada do bem público, cívico, etc., mas só de fachada. E aí fica pior, aí complica muito mais, né, a situação. Então é isso, né? Só porque o vídeo eu pretendia fazer um pouquinho menos extenso, mas essa ideia, então, da igualdade cívica, civil, né, de participação, e aqui, pegando uma a República, ela seria até mais eficaz no sentido de colocar as paixões humanas a serviço do bem comum. É isso, acho que é uma ideia-chave. Colocar as paixões humanas em serviço do bem comum. É claro que depois você vai ter outros autores, como eu disse, eu cheguei nos federalistas, mencionei. Mas vamos lá, vamos falar lá já na modernidade, ali o período
Revolução Francesa, ou pré-revolução, revoluções inglesas, tem John Milton, por exemplo. Você tem o próprio Rousseau, tem um vídeo que eu falei sobre o Rousseau, né? O Rousseau é a ideia da soberania popular, ou seja, a ideia é que esse é empoderamento do povo, né? A ideia de soberania também caminha, casa com esse ideal republicano, tanto é que na França, a Revolução Francesa levou a derrocada com muitas indas e vindas, né? A derrocada da monarquia e instauração da República. Já na Inglaterra, na Inglaterra, aí que tem a questão da excelência do governo misto, né? Você não derrubou, mas você equilibrou ali os estamentos monárquicos, plebeus, etc., né? E sabemos que é uma monarquia mais que está abaixo da lei, né? Então, a monarquia constitucional, etc. Então, é um pouco isso. Chegamos até os contemporâneos e muitos autores hoje tratam na área da ciência política, etc., né? O Skinner, tem alguns que foram até nem muito traduzidos no Brasil, Philippe Petit, né? Tem um livro dele sobre a Revolução Americana. Então, os efeitos da Revolução Americana podem ter decorrência direta de ideários republicanos e tudo mais, né? Revolução Independente dos Estados Unidos e tudo mais, né? As próprias revoluções que foram feitas na Europa, francesa, gloriosa, e muitos colocam, né? O Pocock, por exemplo, é um outro autor. Tem o livro dele, Momento Maquiaveliano, né? E o mais conhecido, talvez, o próprio Skinner, a Liberdade antes do Liberalismo. E qual é a atualidade da discussão do republicanismo em si? É que, assim, bom, aí tem outras correntes políticas, não vou entrar, mas, assim, em essência, o republicanismo, ele, contemporaneamente, assim, num certo sentido, pode se contrapor ao liberalismo. Não expus nada sobre o liberalismo, mas, assim, o liberalismo é centrado muito na ideia do auto-interesse privado, a partir da busca do seu interesse, vulgarmente, né? Porque também é liberalismos, assim como republicanismos, mas essa ideia que é mais baseada na busca individual, né? Você indo atrás dos seus interesses, você acaba beneficiando outros, mas o seu interesse particular, ele não deve ser contido, né? Sua satisfação privada tem um direito assegurado, etc. E, então se sobrepõe, tá atomizado no indivíduo. O republicanismo acha que isso levou à perda muito grande dessa ideia do bem público, do bem comum. É a tentativa, o republicanismo contemporâneo, digamos assim, seria a tentativa de retomar desses valores de bem comum para sobrepor aos interesses mais individuais, etc. Mas isso já seria uma outra discussão interessante, seria bastante interessante e pertinente, mas eu fico por aqui nessa seara aqui sobre o republicanismo. Qualquer coisa, entrem em contato, comentem, critiquem, e assim, a minha disposição é ir trazendo alguns temas de reflexão e tal, e conforme os estímulos vão acontecendo também, tá? Obrigado pela atenção. Até a próxima.